Olá, viajantes, tudo bem? Eu me chamo Bianca. Hoje eu estou acompanhada aqui dos nossos diretores Marcelo Pinto e Rafael Carvalho e a nossa consultora sênior Isabela Moraes, para falar um pouco sobre o visto de trabalho, como que se faz, quais são os primeiros passos, qual a burocracia por trás disso. É necessário que você já tenha um contrato com uma empresa canadense, né? Ou Primeiro passo é esse, né? Conseguir um Precisa contrato. ter um trabalho. Não adianta ligar pra Isa e falar, Isa, eu quero um vídeo de trabalho. Você arruma emprego pra mim? Não vai adiantar muito. Não conseguimos trazer emprego pra ninguém. Portugal, Canadá não tem procura de emprego. Isso aí. Então a primeira coisa é ter um empregador. É ter um empregador, né? Tem alguns casos específicos também, né? De alguns alunos que acham que precisam solicitar o visto de estudos, mas na verdade é um visto de trabalho, dependendo do que você for fazer numa universidade específica. Então você pode ter estágio, tem que ser trabalho. Exato. Tem alguns casos de bolsistas também, né? Tem doutorado de sanduíche. Doutorado, verdade. Aí você vai como pesquisador, mas geralmente na LOA já vem indicando qual é a categoria correta que você deve aplicar. Ou pela LOA, ou ter um contrato de trabalho. Exatamente. Ambos precisam ter o contrato de trabalho. Alguns documentos são bem parecidos com o do visto de estudos, porque também precisa dos exames médicos feitos em uma rede credenciada do consulado canadense aqui no Brasil, ou em qualquer outro país que você esteja solicitando o seu visto, documentos pessoais. A diferença desses documentos, né, para trabalho seria um currículo, seria uma carta de referência, a carta do seu empregador atual também, uma comprovação de que você pode exercer essa função lá no Canadá, como os seus diplomas, então... Tem que ter uma experiência, né? Exatamente. Não adianta só simplesmente falar que quer um emprego lá. Que isso daí, a própria empresa lá no Canadá, ela faz uma entrevista de emprego para saber se tem a condição ou não. E tem um documento que a empresa precisa pedir lá para o governo canadense. LMIA, que vem com a numeração da oferta de trabalho. Então, eles precisam solicitar. Acho que, em média, está saindo em 6 meses essa oferta de trabalho. Então, o ideal é que você já inicie o seu processo com esse documento em mãos. Já precisa, é um documento mandatório, né? Para fazer o processo do visto de trabalho, precisa ter esse daí. Exato. E a gente só consegue dar entrada depois que tiver esse documento que veio da empresa lá canadense. E aí a gente segue com a documentação meio que padrão, que é passaporte, imposto de renda, que também precisa comprovar, né? Vínculos econômicos aqui no Brasil. Eles só não exigem tantos valores em conta para sua viagem, justamente porque você vai ser custeado quando chegar lá no Canadá. Mas ainda assim precisa apresentar. Precisa apresentar os seus extratos bancários com as movimentações. Então, em caso de aluno bolsista, né, ele tem que apresentar essa carta da universidade lá no Canadá ou aqui do Brasil, mencionando essa bolsa que ele vai receber e todos os valores que ele vai ser custeado no mês a mês que ele for ficar lá no Canadá. Uma carta de intenção é interessante colocar também, não? Sim, a carta de intenção ela é solicitada para todas as categorias de visto para o Canadá. Lembrando que nós trabalhamos com uma redatora que vai te auxiliar na elaboração da carta e também disponibilizamos um modelo para você fazer e auxiliar na sua carta, em cada parágrafo que você deve mencionar e colocar lá, que vai auxiliar no seu processo de visto. Ela precisa ser perfeita, assim, tal, com muitos detalhes, mas é uma carta mais simples de você fazer. Objetiva. Porque, exatamente. Você vai explicar o que você faz aqui no Brasil e o que você vai fazer lá. E nesse contrato já vem o tempo que você vai trabalhar, é um contrato temporário, não é um contrato permanente de trabalho. Então, só você seguir exatamente, meio que um resumo de tudo que está acontecendo na sua vida profissional aqui, o que você vai fazer lá. Exatamente, você tem que ser bem objetivo, né? Ser honesto nas informações, mencionar o tempo de contrato que você tem com essa empresa, quais são as suas formações acadêmicas e os seus vínculos com o seu país de residência. E nesse caso eu preciso falar inglês, né? Nesse caso, o ideal é que você fale inglês, sim. Em alguns casos, é interessante você apresentar um teste de proficiência para solicitar o visto de trabalho, né? Pode ser que o oficial ele acabe solicitando no meio do seu processo. Então, se você já tiver esse documento, apresente no momento da solicitação do seu visto. Falar um pouco do LMA também, o Labor Market Impact Assessment. Esse documento ele é emitido pelo órgão equivalente ao Ministério do Trabalho aqui do Brasil. E a principal função dele é entender se não existe um outro cidadão canadense que possa exercer essa função. Então é um pouco para proteger o mercado de trabalho do Canadá. Não tirar o emprego no canadense, não tirar o emprego do canadense. Então eles avaliam, né, o empregador faz essa solicitação para o Ministério do Trabalho de lá, e aí eles vão avaliar se realmente faz sentido contratar um estrangeiro, se não tem alguém local que possa assumir essa função, né? Então... Normalmente são trabalhadores mais qualificados. Sim, né? sim. Que já tem uma faculdade, uma pós-graduação. Que realmente não vai ter, assim, ou não tem, ou tá escasso no mercado de trabalho canadense. Eles acabam... existem algumas funções que são até isentos dessa análise. Então passa pelo Ministério do Trabalho deles lá,
mas não existe uma análise, que Depende também da província, né? da província e da profissão, né? Então tem profissões que eles já entendem que é uma profissão de alta demanda no Canadá, então eles isentam essa análise, mas o empregador de qualquer forma precisa passar pelo processo, só que daí acaba não demorando, né? Os 6 meses que a Isa comentou. É um processo que não depende de análise, já é mais rápido. Aí juntou a documentação, só procurar pra gente dar entrada no visto. Aí todo aquele processo. Juntou a documentação. Segue com as traduções. Toda a documentação, traduz tudo. Documento Tem tudo que em seguir inglês. com as traduções, né? As traduções, elas só não são exigidas pelos documentos da qual a cópia original já vem em inglês ou francês. A carta, você também pode fornecer ela já em inglês. Mas documentos originais como certidão de casamento, imposto de renda, extrato bancário, esses documentos eles vão precisar de uma tradução certificada ou juramentada. É curioso, né? Extrato bancário, traduzir extrato bancário. Pois é. São só números. São só números, mas... Vai traduzir o quê? Itaú? Então. Exato. E muitas coisas que tem no extrato bancário, eu acho que nem a gente entende, né? É mesmo, Eles né? colocam uma sopa de Sim. letras lá, mas precisa traduzir, né? Precisa, é um Exatamente. dos documentos mais importantes do processo. Juntou a documentação, preencheu os formulários, dá a entrada no site do governo, faz o pagamento da taxa e Exato. sai a carta da biometria. Sai a cartinha da Bia, biometria. conta pra gente onde que tem as cidades da biometria, que eu sei que você ficou estudando. Você consegue fazer a biometria aqui em São Paulo, ou em Brasília, Recife, Porto Alegre ou no Rio de Janeiro. Então, você tem essas 5 cidades e pode escolher a que estiver mais próxima de você para poder Presencial. fazer essa biometria. E até 30 dias depois que for solicitado, não pode fazer depois. São 30 dias corridos que eles dão para você realizar o agendamento e coletar a biometria. Se esse prazo for ultrapassado e você não for coletar a biometria, o seu visto ele pode ser negado a qualquer momento. Juntou tudo, deu entrada, aguarda. Espera, senta que Exato, o consulado vai espera. Chazinho de analisar, vai olhar, cadeira. ver se tá tudo certo. Sim, mas o consulado ele sempre prioriza visto de estudos ou trabalho, então a resposta acaba saindo antes do prazo. Já tivemos casos em um dia útil, o solicitante ele fez a biometria na sexta-feira, na segunda-feira já tivemos a resposta final tanto dela quanto da cônjuge que foi como dependente. Depois que o visto aprovado, tem um tempo ali para eles colarem Sim. no passaporte em si também, São 30 né? dias corridos também que eles dão para você encaminhar o passaporte para fazer a emissão de selo. Assim que o passaporte ele é encaminhado para o consulado, em média de 5 a 7 dias úteis, o selo ele já é emitido no passaporte. Então, Você já teve algum ficar caso que a atento. pessoa não mandou o passaporte? Muitos! Sério? Muitos E casos, aí nega, acabou. infelizmente, né? O visto é aprovado, não E mandou é- o passaporte, acaba negado. E é sempre aquele cliente mais ansioso e que espera o visto, só que ele acaba viajando para outro país, ou não tá na cidade, ou ele acaba não verificando, Ou já né? falar, demorou muito, eu não quero mais. Exato, ou ele não quer mais, acaba acaba perdendo o visto. desistindo. Eu acho que não de trabalho, né? Porque de trabalho a pessoa tá esperando, mas de Sim. turismo vai acontecer. Passa desses 30 dias que eles dão pra você encaminhar o passaporte pra colagem de selo, eles devolvem com uma negativa mencionando que foi pela falta de envio do passaporte. E nesse caso a gente consegue ajudar também, né? Mesmo os clientes que tenham feito o processo e, por exemplo, precisavam viajar ou precisavam do passaporte Sim. durante esse tempo, a gente consegue pedir mais tempo para o consulado também. Uhum. Lógico que vai depender da justificativa, né? Mas normalmente a gente consegue um prazo maior aí de acordo com a necessidade do cliente também. Então, é importante, Exatamente. se perder o prazo, tentar antes de expirar, né? Porque Mas depois que também, expirou o 30 prazo... dias é bastante, né? A pessoa não consegue mandar em 30 dias o passaporte, deve ter acontecido uma coisa bem séria e Uhum. consegue comprovar. O mais importante é não deixe expirar o prazo e não faça nada, né? Por favor. É melhor você pedir o cancelamento do seu processo, né, antes de expirar. sim. Se você realmente não tem mais intenção de viajar, então ao invés de deixar abandonado, pede o cancelamento do processo, porque daí você não fica com um histórico de negativo no Exato. seu perfil. Ou né? Então, já tivemos casos do solicitante ele iria estudar no Canadá e desistiu, vou para os Estados Unidos. A gente recomenda que ele colhe o selo. Porque é um selo, é um visto ali emitido Sim. no passaporte. Porque não encaminhar o passaporte para a negativa é um histórico muito bom para você ter uma negativa, né?